A paz do Senhor, queridos irmãos e ouvintes da palavra do Senhor. Hoje o ensinamento vai ser sobre guardar o sábado. Devemos guardar o sábado? É uma pergunta. Onde está escrito na Bíblia que devemos guardar o sábado? No Velho e no Novo Testamento. No Novo Testamento existiam pessoas que guardavam o sábado? É outra pergunta. E aonde está escrito que esse mandamento foi abrogado? Jesus guardava o sábado? Sim ou não? Então, irmãos, gostaria de dizer para os irmãos que primeiro a gente precisa, irmãos, de duas coisas na nossa vida. Para aprender a palavra do Senhor, primeiro nós temos que ter credibilidade, que é Deus que está usando a pessoa para falar. Porque se você não acredita que é Deus que está usando a pessoa, vai ser tudo em vão. Porque tem muitas pessoas que pregam a palavra e cada um prega do seu jeito. Alguns torcem a palavra, outros ensinam errado, né? Então, existem dois testamentos, irmãos, velho e novo. Agora, mais uma pergunta, por que existem dois testamentos? Você poderia me explicar o porquê existem dois testamentos? Tem o velho e tem o novo, amém? Glória a Deus. Então, irmãos, se existem dois testamentos, com certeza foi mudada alguma coisa, amém? Eu gostaria de relatar aos irmãos que foi mudada algumas coisas, porque senão existia só um testamento, amém? O testamento do o Velho Testamento é de Deus e foi escrito por homens inspirados pelo Espírito Santo. O Novo Testamento não é do homem, amém? O Novo Testamento ele foi relatado pelo próprio Jesus Cristo. Os discípulos observaram Jesus, escreveram as obras de Jesus. João testificou de Jesus. Aqueles que andaram com Jesus, que viram Jesus pessoalmente, escreveram todas as obras de Jesus. No Velho Testamento, não existia Jesus, amém? Apesar que ele estava com Deus no céu, mas no Velho Testamento, ele tinha como nome sabedoria. Ele tinha outro nome. Amém? Então, eu vou explicar para vocês passo a passo. Vocês acompanham. Para não ficarem confusos. Glória a Deus. Também tem outra pergunta. Irmã, estou seguindo o caminho certo? É outra pergunta. Então, no livro de João, capítulo 14, está escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. O caminho é Jesus, amém? A gente tem que aprender de Jesus. Tudo o que Jesus ensinou, passo a passo, nós temos que aprender a prestar muita atenção. E tem coisas que Jesus não fala assim abertamente. Mas ele deixou esse cargo para os apóstolos. Os apóstolos, glória a Deus, que estão com esse cargo de ensinar doutrina. Jesus, ele não ensinava doutrina, amém? Jesus, ele repreendia aqueles que faziam errado. E Jesus, ele é totalmente diferente do ensinamento de Paulo. Totalmente. Jesus, ele não cortava o cabelo. Jesus, ele não fazia barba. Jesus não usava calça comprida. Então, eu quero dizer para vocês, existe a doutrina de Deus, a doutrina do homem e a doutrina do diabo. Jesus, ele não obedecia doutrina, amém? Ele não obedecia, assim, os ensinamentos. Jesus, ele, tipo assim, ele não obedecia doutrina, assim, tem que usar calça,
essas coisas assim. Tem países, irmãos, que nesse tempo nem calça existia. Tem alguns lugares que nem calça existia quando foi fundada a Bíblia Sagrada, que foi escrito tudo. Em tempos remotos, as pessoas se vestiam diferente. Eles usavam beca, bata, como fala? Usavam túnicas, amém? Então, mulher usa vestido, homem usa túnica. Mas é como se fosse um vestido, amém? Mas a gente não pode confundir as coisas. Glória a Deus. Então tem que prestar muita atenção, irmãos, que Jesus não usava calça e ele não cortava o cabelo. O cabelo de Jesus era longo. Aí você pergunta para mim, como que Jesus tinha um cabelo longo? Porque o Espírito Santo me mostrou que Jesus tinha cabelo longo, amém? Então, toma muito cuidado, porque tem pessoas consagradas a Deus que não cortam o cabelo, igual Sansão, por exemplo, que a mãe dele fez um voto com Deus que não podia cortar o cabelo, então é diferente. As pessoas que têm voto com Deus é diferente de pessoas doutrinadas, amém? Então, a gente não consegue obedecer 100% a doutrina de Deus. Não conseguimos, irmãos. Então, é um ensinamento, irmãos, assim, um básico do que a gente tem que obedecer. Mas a gente não consegue obedecer 100%. Por isso que Jesus veio no mundo. Jesus veio no mundo por quê? Por aqueles erros de acidente que a gente comete, por aqueles pecados que a gente não consegue largar, por causa aquele algo que a gente parece impossível. Jesus veio para desfazer as obras de Satanás. Amém? A luta não é contra a carne e o sangue, é contra a maldade nos lugares celestiais. Glória a Deus. Então, irmãos, os fariseus se escandalizavam com Jesus, porque Jesus, bem, alguns escandalizavam porque Jesus não obedecia a doutrina de Paulo, né? Paulo mandava os irmãos cortar o cabelo, Jesus não cortava. O que mais? Então, irmãos, é complicado, amém? É complicado demais. Jesus, ele não está desobedecendo a palavra de Deus. Ele é filho de Deus. Tudo que ele fez no mundo foi mandado de Deus. É diferente. Glória a Deus. Jesus, ele não veio do pó e para o pó vai voltar. Jesus, ele não veio para obedecer homens, amém? Então, essa doutrina que foi ensinada aos homens é doutrina de homens, amém? Mas é necessário obedecer essa doutrina. Agora, Jesus veio do céu. Lá no livro de Mateus você vai ver no nascimento de Jesus. Lá no capítulo 2. E Lucas capítulo 2, que Jesus veio do Espírito Santo. Ele pousou no ventre de Maria. O que pousou no ventre de Maria? Foi Jesus? Não, foi o Espírito Santo. Foi o próprio Espírito de Deus. Então, Jesus veio do Espírito Santo. Ou seja, o verbo se fez carne, assim como João disse. Então, o verbo, o que é o verbo? Deus. Deus é um plural, é um nome que termina com S, plural, Deus. O que é Deus? Eu vou ensinar uma coisa que muita gente até já sabe. Por que as pessoas dizem que Jesus é Deus? Aí uns debatem, Jesus é filho de Deus. Jesus também é Deus. Por quê, irmã? Me explica, irmã Emei. Eu quero ter essa sabedoria que Deus te deu para ensinar, porque eu não sei. Por que Jesus é Deus também? Se Deus é um só, tá certo. Eu quero explicar para você que Deus é aquele que criou os céus e a terra. Você consegue criar o céu e a terra? Não, então você não é Deus. Amém? Você pode até criar um filho, gerar um filho. Que é isso, Deus também tem esse poder para gerar uma pessoa. Esse poder que Deus deu para você. Tanto que Deus disse lá no paraíso do Éden: serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então
Deus já conhecia o bem e o mal. A partir do momento que Adão e Eva comeu o fruto, eles conheceram o bem e o mal. Amém? Então a gente é como Deus. A gente conhece o bem e o mal. Nós somos assim como Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. A gente não pode mudar aquilo que Deus fez. Amém? Do jeito que nós nascemos, nós temos que viver sempre, do jeito que Deus quer. Glória a Deus. Por exemplo, nós nascemos com os olhos castanhos, olhos verdes, olhos negros, olhos azuis. Nós não podemos mudar a natureza que Deus deixou. Amém? Então, não pode ensinar também as pessoas contrária à natureza de Deus. Tudo o que é contrário à natureza de Deus provém de Satanás, amém? Então é isso que eu quero ensinar para os irmãos. Glória a Deus. Então você não pode se comparar com Jesus. Jesus, ele veio do céu, para o céu ele voltou. Então ele não tem obrigação de obedecer a doutrina que foi deixada por Paulo, amém? A doutrina vinda do Espírito Santo, eu sei disso. Que foi Deus que ensinou Paulo. Ensina lá a mulher que tem que ter cabelo crescido, deixar o cabelo crescer, o homem corta o cabelo, mas é diferente. E tem muita gente que não obedece essa parte. Né? Tem homens que têm cabelo comprido, né? Então, o homem deixar o cabelo crescer, a Bíblia está dizendo aqui, desonra a própria cabeça. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu gostaria de ler Lucas capítulo 16 e verso 14. Lucas 16, verso 14. Algumas afirmações de Jesus. Tem referência aqui Mateus 11, 12 e verso 13. Mateus 5, 31 até o 32 e o Marcos 10, 11 e 12. Os versículos 11 e 12. Então, eu vou ler aqui. Lucas, capítulo 16 e verso 14. Algumas afirmações de Jesus. Os fariseus ouviram isto e zombaram de Jesus, porque amavam o dinheiro. Então Jesus disse a eles: para as pessoas vocês parecem bons, mas Deus conhece o coração de vocês, pois aquilo que as pessoas acham que vale muito, não vale nada para Deus. Não vale nada para Deus. A lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas duraram até a época de João Batista. Desde esse tempo, a boa notícia do reino de Deus está sendo anunciada e cada um se esforça para entrar nele. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que ser tirado um simples acento de qualquer palavra da lei. Se um homem se divorciar e casar com outra mulher, comete adultério. E quem casar com a mulher divorciada também comete adultério. Glória a Deus. Algumas afirmações de Jesus, no verso 16, se você ver, Lucas 16, 16. A lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas duraram até a época de João Batista. Então, a lei teve uma duração lá dos 10 mandamentos. Claro que existiu numa época. Mas aí, depois que Jesus veio no mundo, Jesus já veio. Então, o próprio Deus estava na terra. O próprio Filho de Deus, o próprio Criador estava na terra. Então, não precisava mais de lei. Se Jesus já estava na terra para ensinar, aí ele veio para esclarecer muitas coisas. Então ele disse que a lei já teve sua duração. E durou até João Batista. Aqui é livro de Lucas. Lucas é antes de João. Aqui ainda tinha duração a lei, amém? Estava em duração ainda. Foi até João. Glória a Deus. Desde esse tempo, a boa notícia do reino de Deus está sendo anunciada e cada um se esforça para entrar nele. Então, nessa época estava sendo escrita
o Novo Testamento. A Bíblia estava em mudança, amém? Porque o Velho Testamento foi feito com sangue de animais. Ela estava enferma, a lei. Por isso que Jesus disse que durou até João, então não tinha mais duração aquela lei. Aquela lei já passou, teve o tempo dela existir, entendeu? Então a lei do Velho Testamento passou, amém? A lei do Testamento é Velho Testamento, já passou, já foi. Então não existe mais, amém? Então isso é coisa da época. Você não tem que obedecer coisa que já passou. Então Jesus disse aqui na palavra dele aqui. Você pode até seguir algumas coisas, né? Não é pecado não, porque a palavra de Deus é toda boa para ensinar, atacar e corrigir. Mas tá falando aqui, Jesus disse: para as pessoas vocês parecem bons, mas Deus conhece o coração de vocês. Pois aquilo que as pessoas acham que vale muito, não vale nada para Deus. Então, eles acham que vale muito, assim, né? Algumas coisas, mas para Deus não vale nada, né? Penso que tá pregando a lei de Moisés é grande coisa. Para Deus isso já não vale mais nada. A minha Bíblia está dizendo aqui, ó, o que é coisa grande para vocês, para nós não vale mais nada. Não está valendo mais o Velho Testamento, amém? Jesus quis dizer isto, se foi isto que eu entendi. Se para vocês vale muito o Velho Testamento, se vocês estão sentados na cadeira de Moisés, eu não estou sentado na cadeira de Moisés, Moisés já morreu. Então o testamento dura conforme o testador vive, né? Por exemplo, aqui tem um prefeito aqui, um presidente. Ele faz uma lei no mundo. Depois que o presidente morre, o que vai adiantar a lei dele? Ele já acabou. Vem outro presidente e ensina diferente. Então, irmãos, é conforme a época, amém? A gente tem que evoluir a mente, tem que evoluir as coisas. A palavra de Deus é toda boa para ensinar e corrigir. É a mesma de antigamente? É. Mas é Jesus que está dizendo aqui que para mim já não vale mais nada. Para você é grande coisa? Você é discípulo de Moisés? Você ainda guarda o sábado? Para Deus já não vale nada. Porque isso aqui foi coisa da época, amém? O povo estava sofrendo muito, sendo apedrejado. Deus viu isso, que não deu certo. Então, acontece isso. Mas, irmão, Deus, Ele é santo, não pode errar. Irmão, se Deus arrependeu de ter feito o homem, e depois Ele arrependeu também de ter matado, assim, afogado. Então, irmão, Deus tem o mesmo sentimento que a gente. Claro que, às vezes, Deus também arrepende de algo que faz. Porque ele é espírito. Aí ele disse que nunca mais o homem ia morrer afogado. Ia ser depois, Porque Deus, ele arrependeu de ter feito o homem, depois matou afogado, depois ele se arrependeu disso que fez. Deus, ele ficou sentido, né? Vendo o povo afogado, ficou com dó, né? Deus não sabia como era ver muitas pessoas morrer afogado. Quando ele viu, ele sentiu na pele como que era. Ele pensou assim, não vou mais fazer isso. Não vai mais ninguém morrer afogado. Então, afogado assim, não vai ter mais dilúvio na terra, quer dizer, né? Porque vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Então, vou colocar meu arco na nuvem, nunca mais vai ter dilúvio. Então, Deus se arrependeu disso. Então, Deus, ele arrepende, irmãos. Eu também arrependo de muitas coisas que eu fiz. Você arrepende, não é mesmo? Então, o arrependimento pertence a Deus, amém? Deus, ele se arrependeu primeiro. Deus se arrependeu por ter feito o homem. E depois eu vou ensinar sobre os arrependimentos de Deus, amém? Que Deus, muitas coisas que ele fez, ele arrependeu. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque Deus, ele queria criar o homem. Aí ele pensou assim, não vale a pena não, o homem é muito rebelde. Aí o que aconteceu? Veio o dilúvio. Aí depois Deus arrependeu de novo, pela segunda vez, por ter mandado o dilúvio. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor Jesus. Então a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas duraram até a época de João Batista. Desde esse tempo, a boa notícia do reino de Deus está sendo anunciada e cada um se esforça para entrar nele. Se esforça para entrar no reino de Deus, amém? Deus manda dizer para você, se esforça. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Você tem que seguir a lei de Jesus, amém? Não é a lei de Moisés. A lei de Moisés já passou.
segue o Novo Testamento, segue a aliança do Novo Testamento, amém? Glória a Deus, assim eu quero agradecer por essa rica oportunidade, para o áudio não ficar muito longo, e eu vou continuar daqui a pouco. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, eu vou ensinar conforme a ordem da Bíblia, amém? Vou ler agora Mateus capítulo 15, verso 8, para a nossa meditação. Mateus 15 e verso 8. Glória a Deus. Estamos ensinando sobre guardar o sábado. Leis e mandamentos. Glória a Deus, que estão no Velho Testamento. Mateus 15, verso 8, para a nossa meditação. Disse Deus disse, este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração desse povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. Essa Bíblia é da África, amém? Eu quero explicar para os irmãos que essa Bíblia é maravilhosa. Eu recomendo para você a Bíblia de Portugal evangélica, amém? Glória a Deus. Então, irmãos, vou ler de novo aqui. Mateus 15, verso 8. Deus disse, este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração desse povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. Vou ler aqui sobre a outra Bíblia, vou ler a Bíblia do Testemunho de Jeová. Como está escrito, Mateus 15 e verso 8. Glória a Deus, aleluia, Jesus. 15, verso 8. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E é em vão que persistem em adorar-me, porque ensino por doutrinas ou os mandamentos de homens. Como isso chamou mais perto. Pronto. Mandamentos de homens. Então, o que são mandamentos de homens? Por exemplo, a gente vai alimentar, vai comer alguma coisa, a gente tem que lavar as mãos. Não é pecado obedecer a lei dos homens. Amém? Você lava a mão de comer. Eu mesmo lavo a mão de comer, não acho errado. Jesus disse, isso é mandamento de homem. O que contamina o homem não é o que entra na boca, é o que sai da boca que contamina o homem. Por tudo que Jesus falava, eles escandalizavam. Glória a Deus. Então, Jesus disse aqui também, nessa Bíblia aqui da África, que está escrito, Deus disse, a adoração desse povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas. Então, irmão, leis humanas, Velho Testamento, irmãos, se tornou doutrina de homens, amém? Então, Jesus ele não é obrigado a obedecer a lei do homem. Jesus não veio para obedecer o homem, ele veio para obedecer a lei de Deus, amém? Então, a lei do homem foi feita para o homem. Jesus não vai usar máscara, por exemplo, ele não vai usar máscara. Igual a gente hoje, né? Ainda estamos na época da pandemia, logo está acabando. Fiquei sabendo aí que até dezembro não vai mais ser obrigado a usar máscaras. Então, por causa dessa maldita pandemia chamada coronavírus. Aí Jesus ele não vai obedecer a doutrina do homem. O homem que tem que obedecer a doutrina do homem, amém? Você obedece a doutrina da sua igreja, a lei que o pastor ensina na sua igreja. Obedece o presidente, o seu prefeito, a lei do país. Se você não obedecer, você é preso, você sabe disso. Então, nós somos sujeitos à lei desse mundo, amém? Por exemplo, se tiver a lei no país assim que é proibido ficar sem véu na cabeça, eu sou obrigado a usar. Não é que é pecado, é do homem, amém? Jesus, então, ele não é homem. Jesus, ele veio como homem, mas ele é espírito, amém? Ele não é obrigado a obedecer a lei do homem, ele obedece à lei de Deus. Glória a Deus. Hoje você aprendeu por que Jesus não obedeceu a lei de Moisés. Porque ele obedece ao que Deus manda. Então, existe uma hierarquia. Jesus obedece a Deus Pai, a mulher obedece o marido obedece a Deus. É uma hierarquia. A mulher tem que obedecer a todos, né? Tem que obedecer Deus Pai, Jesus, tem que obedecer o marido e a lei de Deus, amém? Então, é uma hierarquia.
Jesus obedecia o que o pai dele falava. Mas o que a gente tem que fazer? É obedecer o quê? É o que Jesus fala, amém? Você obedecendo o que Jesus ensina, você está obedecendo Deus Pai, amém? Porque Jesus é a nossa cabeça, diz a palavra do Senhor Jesus. Então você tem que obedecer a tua cabeça, amém? Honrar a Deus, amém? Glória a Deus. Vamos ler aqui então, a gente já leu Mateus 15, verso 8. Marcos 7, 7, para a nossa meditação. Marcos 7, 7. A Bíblia aqui já está aberta já, né, em uma parte. Diz aqui: em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceito de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. Então, é isso, tradição, né? Então a gente obedece, né? A tradição. Por exemplo, na firma é obrigado a usar uniforme. É a tradição do homem, amém? Não é pecado não você obedecer a lei do homem, assim. Por exemplo, se for boa, se servir para alguma coisa, você obedece. Por exemplo, você está trabalhando numa firma, é obrigado a usar calça, a mulher é obrigada a usar calça, use calça, amém? Mas coloque uma roupa comportada, não uma roupa apertada no corpo. Escandaloso, amém? Colada. Coloque uma calça decente. Glória a Deus. Então nós somos sujeitos à lei desse mundo, amém? Glória a Deus. Vou ler aqui então, mas vamos mudar aqui para vocês verem o que a gente está falando. Mais profundo. Glória a Deus. Lá em Hebreus você vai aprender mais profundamente sobre os ensinamentos do Velho e do Novo Testamento. Por que a lei foi mudada? Glória a Deus. Santo é o Senhor Jesus. Cada ano que passa, a lei é mudada. Por exemplo, no ano de 1500 a lei era uma no Brasil, aí depois a lei foi mudando. Então é assim, é igual Deus mesmo. Deus, o ensinamento dele é a mesma de sempre. A palavra de Deus nunca passa. Mas a lei vai mudando também. Nós aprendemos isso. Amém? As coisas são renovadas, né? Jesus veio renovar a velha aliança, a antiga aliança, o antigo pacto. Aqui em Hebreus, no livro de Hebreus, irmãos, o Espírito Santo de Deus revelou para mim. O Espírito Santo revelou algo para mim agora há pouco. Glória a Deus. O Hebreus foi Paulo que escreveu, amém? Aí muita gente pensa assim, mas quem escreveu Hebreus? Paulo. O Espírito Santo de Deus disse para mim, disse assim, por discernimento. Paulo escreveu Hebreus, amém? Vamos ler aqui Hebreus 7, verso 18. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Cristo, sacerdote único e perfeito. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Jesus é superior aliança. Ele é fiador, amém? Você sabe o que é fiador de um contrato? Você compra uma casa, tem que ter fiador. Se o contratante não pagar a casa, quem vai sobrar para quem depois? O fiador. Então Jesus, ele é fiador, amém? Aqui no verso 22, Hebreus 7, 22. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes sem maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Igual eu acabei de falar, tá vendo que foi Deus que me usou?
porque são impedidos pela morte de continuar. Moisés morreu, todos eles morreram do Velho Testamento. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o teu sacerdócio, o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, é feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como o sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro, por seus próprios pecados, depois, pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então Jesus, ele não precisa oferecer o holocausto, amém? Ele não precisa, ele é santo, ele é imaculável, não tem mágoa, não tem culpa de nada, amém? Ele ofereceu a si mesmo como sacrifício vivo. Glória a Deus, porque a lei constitui sumo sacerdote a homens sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento, que foi superior à lei, constitui o Filho de Deus, perfeito para sempre. Vamos ler aqui então Hebreus 8, continuando. A antiga aliança era o símbolo transitório da nova, superior e eterna, da qual Cristo é o mediador. Cristo é o mediador, ou seja, ele está entre os homens e Deus. O que fica no meio? Não é mãe de Jesus que fica no meio, é a mãe de Jesus. Quem fica no meio, irmãos, é Jesus. Aqui está dizendo que Jesus é mediador. A antiga aliança era apenas um símbolo transitório da nova, superior e eterna, da qual Cristo é mediador. Aqui é essa Bíblia, acho que é da Universal, parece. Deixa eu ver aqui. Sociedade Bíblica do Brasil. É de São Paulo, Barueri. Glória a Deus. Vamos ler Hebreus 8. Ora, o essencial das coisas que temos dito, que possuímos tal como sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isto, era necessário que também este sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura a sombra das coisas celestes. Mas como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que façais todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscada lugar para a segunda. Aqui no verso 7, irmãos. Então, a velha aliança estava com defeito. Amém? Vamos ler o verso 8. Estamos lendo Hebreus 8. Agora o verso 8. E de fato, arrependendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo.
e não ensinará jamais cada um ao seu próprio próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Então a gente não deve ensinar ninguém nada, amém? Aqui está falando aqui, ó, 11, Hebreus 8:11. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Então, o próprio Espírito Santo, não precisa da gente ficar perturbando as pessoas, mas é pecado isso. Não se preocupa que o Espírito Santo vai ensinar a pessoa, amém? O que é certo e o que é errado. Eu estou falando aqui hoje sobre o Velho e o Novo Testamento, amém? Ao verso 12, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna aniquilada, Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Eu tinha acabado, engraçado, irmãos, foi Deus em pessoa que me usou para pregar sobre a apostasia, a segunda parte. Você que me segue ou vai me seguir. Ele é maravilhoso, você vai aprender muito comigo ainda. Glória a Deus, o que você nunca aprendeu com ninguém, amém? Glória a Deus, porque Deus me deu um dom maravilhoso, chamado dom de ensinar. Então, irmãos, é antiquado ensinar coisas que já passaram, amém? O que passou, passou, perto de acabar. Glória a Deus, santo é o Senhor Jesus. Aqui em Hebreus 9, os ritos, ofertas e sacrifícios mosaicos eram imperfeitos e ineficáveis. Glória a Deus. É necessário, irmãos, a pessoa ler Hebreus, amém? Ler Hebreus, que você vai aprender sobre Antigo e Novo Testamento, para você não ficar se confundindo. Pensando, eu vou congregar lá na igreja fulano de tal, que lá guarda o sábado. Não vai atrás de placa de igreja, vai atrás da palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Os ritos, ofertas e sacrifícios mosaicos eram imperfeitos e ineficáveis. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e seu santuário. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar, pois traz o segundo véu. Se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro. Então, irmão, Jesus já rasgou o véu, amém? Quando Jesus morreu, rasgou-se o véu. Existia um véu separando o santo do profano. Hoje, todo mundo pode congregar, amém? Jesus disse, deixa o joio e o trigo crescer junto. Pode deixar crescer junto. O homem não tem o direito, irmãos, de apontar ninguém. O homem não tem o direito de julgar. O homem não tem direito de colocar ninguém no banco, amém? É o homem que põe o outro no banco. Jesus nunca mandou colocar ninguém no banco. Ele disse, deixa o joio e o trigo crescer junto, o pecador e o santo crescer junto. Eu vou fazer separação. Eu vou separar o trigo no meu reino, que é o meu celeiro, né? Modo de dizer. E o joio eu vou separar para ser queimado, porque a árvore que não dá fruto é lançada e cortada, lançada no fogo. Onde o bicho nunca morre, e o fogo nunca apaga, amém? Não se preocupe, irmão. Não se preocupe com aqueles que estão de engano na igreja, não. Que Deus está vendo tudo, amém? Deus está vendo quem está ensinando certo, quem está ensinando errado. E tudo o que o homem disser vai dar conta no dia do juízo. Quer sejam bons, quer sejam maus. Aqui no verso 11, o sacrifício de Cristo não se repete, é perfeito e eficaz. Glória a Deus. Verso 13, portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificavam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas
para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, receberam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento é necessário que... Glória a Deus. Continuação. Então, irmão, você lê lá em Hebreus, lá 9, lê inteiro, amém? E procure entender. Lê Hebreus 8, lê Hebreus 7. Paulo está ensinando aqui sobre o Novo e o Velho Testamento. Glória a Deus. O sacrifício de Cristo é eficaz para sempre. Hebreus 8, 25. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no templo, entra no santo santo com sangue alheio. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o guardam para a salvação. Então, irmãos, aqui é Hebreus 8, 25. Aqui está escrito que eles tomavam ceia uma vez por ano, amém? Eles tomavam ceia uma vez por ano. Existem igrejas que participam da ceia só uma vez por ano. Exemplo, Cristão do Brasil. É só uma vez por ano. Esse costume é o costume do sacerdote do Antigo Testamento, amém? Jesus, irmãos, ele não precisa, glória a Deus, de morrer várias vezes, sofrer várias vezes, amém? Uma vez. Então, irmãos, o certo mesmo, a gente sempre tem que tomar ceia. O certo mesmo é tomar ceia uma vez apenas, amém? Só uma vez. Porque Jesus ele morreu, foi só uma vez. E Jesus ele participou com os discípulos, foi uma vez só a ceia, amém? Mas Jesus disse, fazer isso em memória de mim. Para memorizar Jesus, então não tem importância a gente tomar a ceia mais vezes, amém? Então participa do corpo do sangue de Jesus, para ter vida em vós mesmos. Aqui no capítulo 10, os sacrifícios antigos eram humanosos e transitórios. A expiação feita por Cristo é divina e permanente. Glória a Deus, santo é o Senhor Jesus. Glória a Deus, vou ler outro capítulo. Vamos ler então Filemão 1:11. Glória a Deus, Filemão 1:11, para a nossa meditação. Filemão é depois de Hebreus. Ué, é antes? Eu até li errado, era para ter lido 3. Filemão 1:11, não tem importância não. É antes de Hebreus. Glória a Deus, santo é o Senhor Jesus. Filemão 11. Nossa. Diz assim: Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes como acima de escravo,
como irmão caríssimo, especialmente de mim, e, com maior razão, de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o, como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho eu escrevo, eu pagarei. Não para te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Vou ler o final aqui. Comunicações pessoais. Saudação a bênção. Saudações e bênção. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Saudam-te Epafras, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todo o vosso espírito. Amém. E graças a Deus. Amém, Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vou ler, irmãos, a passagem que Jesus não guardou o sábado. Amém? É João 5, verso 16. João, capítulo 5, verso 16. Assim, por esta razão, os judeus perseguiam a Jesus, porque faziam estas coisas durante o sábado. Mas ele lhes respondeu: Meu pai tem estado trabalhando até agora, e eu estou trabalhando também. Essa Bíblia aqui é Testemunho de Jeová. Meu pai tem estado trabalhando até agora, e eu estou trabalhando, deveras. Por esta razão, os judeus começaram ainda mais a procurar matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também chamava a Deus de seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Portanto, em resposta, Jesus prosseguiu a dizer-lhes: Digo-vos em toda a verdade, o filho não pode fazer nem uma coisa de sua própria iniciativa, mas somente o que ele observa o pai fazer, porque as coisas que este faz, essas o filho faz também da mesma maneira. Amém? Então, Jesus, ele trabalhou no sábado, ele curou. Um médico não cura, por exemplo, o médico ele não cura os enfermos, ele não dá remédio. Jesus, ele cura com imposição de mão. Então, se Jesus está trabalhando como médico no sábado, ele fez uma obra, uma obra boa. Amém? Se você quiser trabalhar 6 dias na semana e no sábado se você quiser trabalhar 6 dias na semana e no sábado não trabalhar, faz muito bem. Você tem direito a um dia de descanso, amém? Porque Deus fez os céus e a terra, e os homens, os peixes, os animais. Em 6 dias, no 7º descansou. Então não tem problema não. Separa um dia para Deus, né? Um sábado. Amém? Vai todo sábado para a igreja, evangeliza no sábado. Sábado é proibido ficar de braço cruzado, amém? Agora quero ver se você aguenta mesmo. Então, no lugar de você ficar em casa dormindo, deitado, é mandamento. Busca ao Senhor no sábado. No sábado você prega a palavra, você vai na igreja, evangeliza, amém? Glória a Deus, santo ao Senhor Jesus. E também vamos ler também João capítulo 9. João capítulo 9 para a nossa meditação. Glória a Deus, céu. Glória a Deus. Vou ler a Bíblia, a outra Bíblia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o Senhor Jesus.
João, capítulo 9. Vou pegar a Bíblia da África, que é a melhor de todas. Eu estou lendo todas as Bíblias aqui. Bíblia Testemunho de Jeová, da Universal. Glória a Deus. João capítulo 9, verso 25. Não, verso 24. João 9, 24. Então os líderes judeus chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: Jure por Deus que você vai dizer a verdade. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: Se ele é pecador, não sei. Eu não sei. De uma coisa eu sei, que eu era cego e agora vejo. O que foi que ele fez a você? Como curou você da cegueira? Tornaram a perguntar. O homem respondeu: Eu já disse e vocês não acreditaram? Porque querem ouvir isto outra vez? Por acaso vocês também querem ser seguidores dele? Então eles o xingaram e disseram: Você é que é seguidor dele. Nós somos seguidores de Moisés. Sabemos que Deus falou com Moisés, mas esse homem, nós nem mesmo sabemos de onde ele é. Ele respondeu: Que coisa esquisita. Vocês não sabem de onde ele é, mas ele me curou. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas ele atende os que respeitam e fazem a sua vontade. Desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer que alguém tivesse curado um cego de nascença. Se esse homem não fosse enviado por Deus, não teria podido fazer nada. Eles disseram: Você nasceu cheio de pecado e é você que quer nos ensinar? E o expulsaram da igreja. Igreja ou sinagoga. Glória a Deus. A cegueira espiritual, título aqui. Essa Bíblia da África. A cegueira espiritual. Jesus ficou sabendo que tinha expulsado o espírito da sinagoga. No verso 35. Foi procurá-lo e quando o encontrou, perguntou: Você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: Sim. Quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? Jesus disse: Você já ouviu. É ele que está falando com você. Eu creio, Senhor, disse o homem, e se ajoelhou diante dele. Então Jesus afirmou: Eu vim a este mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos os que veem. Alguns fariseus que estavam com eles se perguntaram: Será que isso quer dizer que nós também somos cegos? Se vocês fossem cegos, não teriam culpa. Respondeu Jesus: Mas como dizem que podem ver, estão continuando tendo culpa. Glória a Deus. Então, irmão, no verso 38 está escrito que aquele rapaz se ajoelhou para Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos, ajoelhou como forma de adoração. Amém? Jesus, ele aceitou a adoração daquele rapaz. Tem pessoas que Jesus não aceita adoração. Glória a Deus. Igual lá no livro de Apocalipse, a palavra era de Jesus, mas quem estava mandando a mensagem era o anjo de Deus. Quando João ajoelhou ali nos pés daquele homem para adorar, ele disse: Não ajoelha para mim não, adora a Deus. Jesus, irmãos, ele testifica do Pai e o Pai testifica dele, amém? Tem outras passagens também que Jesus foi adorado até por demônios, quando pediram para entrar nos porcos, e Jesus permitiu. Então Jesus, ele tem dom de permitir, dar permissão para as pessoas, as coisas. Se a gente pedir permissão para Deus de alguma coisa, ele pode permitir, amém? Glória a Deus. Então os fariseus, eles falaram: Esse homem é pecador, como pode um pecador fazer tais sinais? Ele não guarda o sábado. Como que pode isso acontecer? Então, irmãos, você aprendeu Jesus, ele não veio para obedecer doutrina de homens, amém? E eles falaram assim: nós somos discípulos de Moisés. Certamente eles estavam obedecendo a Bíblia. Mas, irmãos, se eles não criam no dom do Espírito Santo, se eles blasfemaram contra o Espírito Santo, eles não têm salvação, porque eles não criam em Jesus.
porque Moisés escreveu dele. Glória a Deus. Então, é por isso, glória a Deus, que nem todos que dizem Senhor, Senhor vai entrar no céu. É aquele que faz a vontade do Senhor que está no céu. Irmãos, vou terminar aqui essa palavra maravilhosa. Eu agradeço essa oportunidade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, graças a Deus, amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Vou finalizar essa mensagem. Gostaria de orar por todos vocês, glória a Deus. De joelhos na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glorioso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus amado, Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Tem misericórdia, Senhor, de mim e do teu povo que está ouvindo esta palavra. Ouvindo esta oração, meu Deus, abençoa essa pessoa, dá entendimento na palavra, meu Deus, abre o entendimento, abre os olhos dos cegos espirituais, meu Deus. Senhor, vem me usar na tua presença grandiosamente, mais do que o Senhor tem usado para ensinar o povo, Senhor. A tua palavra maravilhosa, muito obrigada por esse dom de ensinar que o Senhor me deu, meu Pai. Estarei pondo em prática. Tenha misericórdia, Jesus amado, abençoa essa pessoa, Senhor. Liberta do espírito fariseu, Jesus. Tem pessoas, Pai, que obedecem, Senhor, só o Velho Testamento, Jesus. Mas o Senhor, meu Deus do céu, que tem vida e vida com abundância para o teu povo, glória a Deus, abençoa, Jesus, as pessoas em geral, todos ministério, igrejas, meu Deus, tem misericórdia, Jesus, repreende o espírito do engano, o sangue de Jesus tem poder estar repreendido, o sangue de Jesus tem poder estar repreendido, o espírito do engano, o espírito da mentira, todo o mal está repreendido pelo sangue de Jesus. Eu repreendo agora a inveja, a falsidade, todo o mal, pelo sangue de Jesus, está repreendido. O espírito do falso profeta, liberta para as pessoas do espírito do engano, amém? Muito obrigado por tudo, Jesus. Abençoa, Pai, cada um de nós, nos libertando de todo o mal, de tristeza, da força do mal, obras diabólicas. Pelo sangue de Jesus, repreendo todo o mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que vive e reina para todo sempre, amém. E graças a Deus, amém, Jesus.